Oi, tudo bom? Estamos aqui novamente para dar continuidade ao primeiro mini curso de Ilustração Científica Digital. Hoje vamos conversar sobre ética e plágio na ilustração científica. Bom, as imagens na publicação científica são inúmeras. Temos ilustrações que vão desde a fotografia até modelos 3D. Todas elas precisam, para estar na publicação científica, seja livros ou artigos científicos, precisam estar digitalizadas, ou seja, precisam estar na sua forma digital para serem utilizadas. Pesquisadores utilizam programas de edição de imagem para alterar ou melhorar as imagens. E aí, quando é que essas alterações ou esses melhoramentos passam do aceitável para o antiético? Vamos ver quais práticas dessas edições são aceitáveis ou não para a comunidade científica, como evitar fraude e plágio quando se está trabalhando com a manipulação de ilustrações científicas. Nós vamos falar principalmente de fotografia. Vou estar usando, a maioria dos exemplos vão ser de fotografia. Porém, o mesmo pode ser aplicado também para ilustrações em desenho. Então, vocês podem imaginar que as regras são as mesmas, tá certo? Quando a gente observa uma imagem num artigo científico, ou num livro científico, ou num meio de divulgação científica, especialmente quando é uma fotografia, a gente tem a primeira impressão de que aquilo ali é uma representação fiel do objeto científico. Aquela imagem, ela apresenta a realidade ou se aproxima dela. Inclusive, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do ditado que a câmera não mente. Então, quando a gente sabe que aquela fotografia foi alterada, né? Quando, por exemplo, a gente vê fotos de modelos belíssimas e a gente sabe que o pessoal usa o termo foi photoshopado, né? Foi alterado o nariz ou a cintura ou tiraram a acne dela, a gente se sente enganado. A gente fica surpreso, parece que nossa confiança foi traída de alguma forma, porque nós temos a tendência de acreditar que aquela imagem realmente representa algo próximo do real. E as imagens científicas se baseiam no fato de que contém a verdade e que elas devem reforçar, as imagens científicas devem reforçar os dados científicos. Então, toda a integridade da pesquisa ela é traduzida também nas suas imagens. Além disso, as imagens e ilustrações científicas elas são revisadas por pares, o que dá uma maior confiabilidade e responsabilidade para aquela imagem, porque se ela foi não só produzida por uma pesquisa científica, mas ela foi revisada, então com certeza aquela imagem deve conter dados reais. Porém, com o avanço da tecnologia, apareceram programas gráficos que permitem rápida resolução de problemas que também às vezes causam oportunidades de falsificar uma imagem intencionalmente ou sem querer, ou não intencionalmente. E aí, quais são esses limites do que é aceitável na prática, né? O que é que pode ser feito, o que deve ser feito, o que não pode ser feito quando a gente está trabalhando com imagens. É importante que a gente saiba disso para evitar fraude e até mesmo consequências legais para nós, né, que nós estamos nos tornando ilustradores científicos, estamos trabalhando com ilustrações científicas. O objetivo de todo ilustrador é produzir, como a gente já falou nas aulas anteriores, de forma fiel à representação do objeto científico. Mas todos os métodos de registro para criar uma ilustração científica tem alguma limitação inerente ao método. Lembra quando eu falei do lápis, que quando você escaneia ele fica mais claro, então é preciso, às vezes, corrigir o contraste? Então, existem essas falhas também. A mesma coisa ocorre também para a fotografia. Lembra que eu falei que existem problemas de exposição e etc.? Então, nunca esses métodos vão ser realmente assim, 100% fiéis ao objeto real, né? Então, a técnica de representação deve ser escolhida para essa finalidade, destacar ou informar de forma mais fidedigna possível o objeto científico, né? Mas temos que lembrar que toda imagem é isso, toda imagem é apenas uma representação, ela não é a realidade, ela não é 100% real. Já indo de contraponto, aquele item que eu falei que a gente se sente traído quando descobre que aquela imagem não é tão real assim.
Existem várias justificativas para se manipular uma imagem. E aí a gente poderia dividir em algumas categorias principais, certo? A primeira é o ajuste da imagem para ficar mais próxima do objeto original. Então a gente pode ter um ajuste de cor, de contraste, de luz, de brilho. Também existe o ajuste para remover artefatos daquela imagem. Pode ser retirar sujeiras ou outras coisas assim. Temos também o melhoramento de detalhes da imagem e temos a categoria ruim, que é falsificar a informação. Então, essas três primeiras categorias, elas dizem respeito ao que entra dentro do aceitável, justificável, plausível, né? Porque elas têm como objetivo esclarecer a informação para o leitor. Mas tem que ter cuidado também, porque elas também podem passar do limite do que é plausível e podem ir para a má representação do objeto, lembrando que pode ser intencionalmente ou não, tendo repercussões negativas para toda a categoria da ciência. É muito complicado gerar um guia de regras do que se deve ou não deve fazer, porque as alterações elas são subjetivas, então depende do que é aceitável. Às vezes, para um revisor ou para até mesmo um leitor, aquela alteração que você realizou ela não é aceitável e para outra pessoa pode ser aceitável. E aí, se a gente fosse radical, o ideal seria não manipular de jeito nenhum, né? Não fazer nenhuma manipulação. Mas isso é impraticável. Muitas vezes aquela imagem, aquela fotografia ou levou um tempo para ser feita, ou o animal, até a planta já não existe mais na sua forma natural. Enfim, existem várias razões com que torna a ausência total de manipulação algo impraticável muitas vezes. Então, a discussão ética do que é certo e que é errado muitas vezes leva tempo. E existem muitos debates profundos em relação a isso. Mas a gente pode pensar em termos gerais e globais do que pode ser aceitável ou não. Pelo menos ao que se pratica hoje, né? A experiência que as publicações científicas tiverem é o que se prega hoje. O item mais importante a se lembrar é que as manipulações não devem alterar os dados científicos. Toda alteração que melhora, simplifica, que entrega a mensagem de forma mais clara é aceitável. Outra regra geral também é que os melhoramentos feitos de forma global em toda a imagem também são aceitáveis. Então, se você vai, por exemplo, melhorar o contraste, você tem que melhorar o contraste na imagem inteira. Você não pode melhorar numa partezinha da imagem. E também lembrar que as imagens não devem ser apresentadas como originais. É bom deixar claro, às vezes até mesmo o ajuste que você fez lá na legenda, dependendo do ajuste, ou enfim, deixar claro que é uma ilustração, certo? Aqui temos alguns exemplos de modificações que são aceitáveis. Geralmente, alterações que são aplicadas de forma geral na imagem, como uma correção de cor, balanço de branco ou saturação, são aceitas. Então, aqui nessa imagem na esquerda, nós temos um ajuste próximo ao real, um exemplo desse tipo de correção. Então, nessa fotografia, a gente tem um resultado de o antes, aqui na letra A, como foi tirada a imagem, a micrografia, e nós temos o B, onde foi feito o melhoramento. Aqui é uma histologia, provavelmente a partir de um tecido, e a imagem original, ela tem, vocês podem ver uma cor mais quente, tem menos contraste, as cores são mais apagadas, acinzentadas. E aí, o que fizeram? E a saturação mais fraca também. Nós vamos falar sobre saturação, contraste um pouquinho mais para frente. Mas o que precisa entender é que é difícil distinguir os elementos entre si e as cores estão menos vivas, no caso. Com a edição, né, foi feita uma melhoria e uma correção nesses atributos. Então, a gente consegue enxergar melhor os itens, né, da coloração da histologia, e as cores estão mais fortes, a gente consegue distinguir melhor cada elemento.
Então, como foi feita a alteração de forma global e a relação entre os itens continua a mesma, por exemplo, o rosa aqui continua rosa, o azul continua azul, os elementos estão todos na mesma disposição, isso é um tipo de ajuste aceitável, certo? Já na remoção de atributos ou de artefatos, nós temos que ter um cuidado extra. Lembra que eu falei que os atributos podem ser poeira, um ruído, até mesmo a impressão digital na lâmina pode ser capturada e aí você tem que remover, dar uma limpeza. E até em desenhos, a grafite, a nanquim, você pode cometer alguns deslizes, né? Borrar o papel e aí você pode apagar também isso. Isso é a remoção de atributos. Alguns defeitos, como marca que a gente tem nessa imagem, também, novamente, é imagem de tecido. E a gente consegue ver marcas da faca do corte histológico, né? Aqui claramente a gente está vendo marcas. E aí o que aconteceu? O profissional que fez o ajuste provavelmente tinha como objetivo apagar esses cortes que foram feitos pela lâmina, né? E aí aqui a gente tem o B, que é o mesmo corte, a mesma área, só que dessa vez preenchido, né? Foi melhorado, retirado, removido a marca do corte e do defeitinho da faca. Só que uma pessoa que não seja o cientista, fosse fazer uma revisão, ela poderia ter confundido a invaginação do tecido. Vocês podem ver que o tecido ele entra aqui, ele invagina e depois sai, certo? Isso eu acho que é o córtex cerebral de algum animal. Mas enfim, aqui a gente consegue ver que tem essa invaginação. Se um especialista estivesse corrigindo a marca de faca, ele poderia ter corrigido, por exemplo, essa entrada daqui, o que não é um ajuste próximo ao real. Então, essa letra C já promove uma imagem enganosa, no caso. Então, seria uma forma errada, ou pelo menos uma forma que não está representando a realidade, né, e que poderia levar ao engano. Então, esse C é o que não é indicado a fazer. Enquanto ao B, pode ser feito. Então, viram que a linha entre o que é aceitável e o que não é aceitável é bem tênue. E é que, nesse caso, depende muito do especialista. Por isso que, muitas vezes, o ilustrador ou a pessoa que está trabalhando com as imagens, ela é o cientista. Ou ela deveria, pelo menos, estar trabalhando lado a lado com o cientista. Outra remoção de atributo é do plano de fundo. Aqui nós temos uma figura, certo? Onde a imagem foi retirada e o fundo não era o mesmo para o objeto que eles queriam destacar. Isso pode levar à distração na hora da leitura e padronizar é o ideal. Então, o que foi feito? Eles resolveram repetir o fundo que já existia em uma dessas figuras nos outros. E aí, novamente, não mudou a relação dos objetos. Houve um pequeno ajuste aqui, tá vendo, de contraste, mas o ajuste de contraste, se vocês estão percebendo, foi aplicado da mesma forma para todas as imagens. Então, assim, o ilustrador científico, ele busca padronizar e melhorar a mensagem, né? Aqui tá bem mais fácil de visualizar, não distrai tanto a letra B quanto a letra A. E agora vamos falar de manipulações que não são aceitáveis. Geralmente ocorre quando altera o conteúdo científico da imagem, levando a uma interpretação errada do trabalho. Geralmente esses erros são cometidos sem intenção e os resultados são obtidos de mudanças pequenas ou até mesmo de negligência, sem a pessoa perceber. Mas vale lembrar que, mesmo assim, gera fraude. E fraude é punível desde ter seu artigo, seu trabalho retirado, sua reputação ficar manchada. Enfim, não é algo que nós queremos passar por isso, né? Então, precisamos ter atenção. Essa figura aqui na esquerda, ela foi construída para parecer original, tá vendo? Essa é a original, a letra A. E essa é a B alterada. Desculpa pela qualidade da imagem, mas dá para entender mais ou menos o que aconteceu. Aqui na original tem uma banda, né? Esse é um gel. E nessa
outra imagem a banda desaparece. Então, existiu um enfraquecimento dessa banda, ou seja, levando a interpretação errada. Ela deveria existir. Afinal, isso é informativo para a cromatografia de gel, né? Outro exemplo de imagem manipulada também, pensando da mesma forma, utilizando o gel. Nós temos a imagem original e vocês podem ver que na imagem manipulada foi retirado essa banda na linha 3, né? Na coluna 3. Mesma ideia de manipulou a mensagem, os resultados. E aqui outro exemplo também, dessa vez foi, entre aspas, copiado, né? Na coluna 3 não existia essa banda mais forte aqui embaixo e aqui foi colocado. Então, nesse tipo de imagem, né, de cromatografia de gel, as relações entre as bandas, a posição e a intensidade são importantes para a interpretação dos resultados. Então, quando existe essa manipulação, muda completamente o resultado científico. E essas alterações tornam com que o trabalho não seja verídico. Ele acaba sendo inválido e ainda enganoso nesse sentido. Outro exemplo também, que é um exemplo até pode parecer inocente, é que eles fizeram 2 experimentos e para cada experimento existia um controle, mas eles só fizeram copiar a imagem do controle A para o controle B. Vocês veem que a imagem é igualzinha. E como são experimentos diferentes, deveriam ter 2 imagens diferentes. Então, novamente, está manipulando os dados, mesmo que inocentemente, porque não corresponde à realidade, né? Nós deveríamos esperar 2 imagens diferentes. Outro exemplo de alteração que interfere na informação é o tratamento de cor. Lembra que eu falei que alterações globais na imagem geralmente são aceitas? Mas algumas imagens a cor é informativa. Então aqui, inclusive nós vamos ver no final dessa aula ou na próxima aula sobre as diferenças entre sistemas de cores, o RGB e o CMYK, que inclusive pode dar uma diferençazinha no tom das nossas cores, então é importante que a gente saiba isso quando estivermos trabalhando com as ilustrações. Quando houve a conversão, provavelmente essa é a imagem original. E aí, provavelmente, ele, quando foi converter as cores, ele achou que esse vermelho aqui era mais pro amarelo do que pro vermelho. E aí ele ajustou e deixou a imagem onde o vermelho aqui, antigamente vermelho, era amarelo. Só que para esse tipo de fotografia, no caso, esse tipo de informação, aqui a gente tem uma imagem de uma célula. E quando foi aplicada a cor, o vermelho indicava a presença de mitocôndrias. Então, quando a gente muda para o amarelo, é como se a imagem B estivesse me dizendo que não existem mitocôndrias, e sendo que existe, né? Então, novamente, está produzindo um resultado que não é verídico. Aqui nós temos também um exemplo de uma situação de caso bem interessante, que mostra também como a colagem, entre aspas, a união de imagens pode também ser prejudicial. Aqui nós temos uma foto de 2 espermatozoides, mas na foto, quando tiraram, ficou essa mancha, certo? Essa é a foto original, ficou essa mancha. Então, existiam várias possibilidades, certo? De se resolver isso. A primeira possibilidade que o autor achou foi remover a mancha digitalmente. Então, foi feito a remoção de artefato, certo? Tirou um ruído que estava aqui. E aí ele resolveu de fotografar os 2 individualmente. Então, a gente tem C e D aqui, 2 tipos de espermatozoides diferentes. Como para o autor era importante mostrar o espermatozoide junto, ele resolveu juntar essas imagens digitalmente. Mas olha só como ele fez. Ele fez uma sobreposição. Vocês entendem que essa imagem não existe? Ele não fotografou isso no microscópio, ele não fotografou isso na realidade. Essa imagem é uma montagem feita de C e D. Então, por mais que ele tenha utilizado 2 imagens reais, o resultado aqui na letra E é irreal, ele não existe. Então, essa imagem aqui ela não seria aceita, certo? Ela não seria vista com bons olhos, não seria verídico.
enquanto a B, como eu falei, a limpeza de remoção seria aceita. Então, vocês estão vendo aonde fica a linha do que é ético e do que não é ético. Mais um exemplo de alteração que pode levar a engano dos resultados, né? Aqui na letra A gente tem uma imagem também, novamente, de gel, né? Cromatografia de gel. E se vocês perceberem, nessa imagem A, parece tudo tranquilo. Mas quando a gente aumenta o contraste, e vai aumentando o contraste, a gente percebe que esse padrão aqui, vocês estão vendo que é como se esses quadradinhos de cima estivessem borrados. É como se eu tivesse passado o dedo aqui. Esse padrão borrado não tem na imagem, ou seja, não tem na imagem do lado, só tem aqui. Então, aparentemente você consegue ver que foi modificado de propósito. Talvez essa banda aqui ela fosse mais grossa, mais escura, mas eles resolveram diminuir essa intensidade e resolveram apagar ou borrar aqui em cima. E se a gente visse na imagem original, provavelmente era algo que passaria desapercebido, certo? Novamente gerando dados que não são reais. Na letra B, a gente tem uma expressão de proteína. Então, essa primeira imagem aqui é a imagem que foi publicada, ou não foi publicada. Mas, enfim, era a imagem final que o autor iria apresentar para a publicação científica. E mostrava, a primeira imagem seria o controle e o resto das duas seria o experimento. Mas aí, como a gente ajusta a exposição, o mesmo procedimento que a gente fez aqui, a gente percebe que não tem nada nessa imagem, nada. Inclusive, ela está tão ausente de pixel que parece que foi passado uma tinta preta em cima. Porque se ela fosse uma fotografia, deveria aparecer os pixels, que são esses quadradinhos na imagem. A gente vai falar também sobre eles. Deveria aparecer algo, aqui não tem. E aí, na segunda imagem, na terceira, a gente vê que elas foram tratadas de forma diferente. Elas têm, quando a gente aumenta o contraste, elas têm tratamentos de cor diferente. Aqui parece ser a mesma coisa, né? Mas não é. E a gente também vê novamente essa parte preta aqui. Então, parece que algo foi apagado aqui. E aí, através dessas duas imagens, vocês percebem que tem como os revisores ou as pessoas que leem o seu trabalho perceber quando a imagem foi alterada. Não só pela visão, mas existem softwares de detecção de alteração de imagem. Então, é bem possível, assim, pegar a pessoa cometendo esse deslize. Outro exemplo também de imagem manipulada que a gente deve evitar é quando a gente insere alterações que elas tinham a intenção de melhorar a imagem, de destacar o objeto, mas na verdade você está criando informação falsa. A gente tem a imagem original e essas bolinhas aqui elas representam ouro, certo? E aí o autor, quando tratou essa imagem, ele quis destacar, provavelmente pintando por cima com um pincelzinho no Photoshop os pontinhos pretos. Mas, porém, isso aqui não é real, certo? Isso aqui foi digitalmente alterada. Ele poderia ter destacado de várias formas. A primeira, ele poderia ter aplicado um contraste na imagem geral, lembra? Que faria destacar. Outra forma, ele poderia ter colocado setas ou círculos, que iria puxar sua atenção para essa região. Porque, realmente, eu como leiga, eu teria dificuldade de visualizar. Mas se você colocasse um círculo e aí colocasse na legenda que era isso que você queria destacar, não seria necessário fazer isso. Porque dá a impressão que o método de captura, o método de experimento que ele fez, gerou essa intensidade. Mas não gerou. Isso foi feito a posteriori por vias digitais. Temos outra também, exemplo de imagem manipulada que não é aceitável. Quando a gente olha para essa primeira imagem, a gente pensa que é um campo de microscópio, ou seja, a pessoa preparou uma lâmina e aí a gente está vendo isso aqui, é a captura do que a pessoa viu pelo microscópio. Porém, quando a gente aplica métodos de observação, né, de contraste novamente, de exposição, a gente percebe que esses ruídos aqui naturais da imagem não estão nessas duas áreas aqui, nessas duas células, eu acho que são células. Então, dá para perceber que a imagem ela foi colada.
Essas 3 células foram obtidas em outra foto e eles colocaram juntas para economizar, sei lá, espaço, por exemplo. E isso pode até ser feito. Você pode colocar várias imagens juntas para economizar espaço. A gente chama isso de prancha. Mas geralmente as imagens, quando elas são obtidas por fotografias diferentes, você separa por linhas. Então, se ele tivesse, por exemplo, colocado uma linha aqui separando, um quadradinho recortando, dizendo que essa imagem é diferente dessa, ela foi obtida de forma diferente, né? Foi outro clique. E aí a gente entenderia de que elas não estão juntas no mesmo ambiente. Que isso também é uma informação que não gera confiabilidade nos dados, né? É uma informação falsa. Mas vejam só como o nosso olho engana, né? A gente vê isso aqui e a gente acha que tá tudo ok. É bem real. Por isso que a gente tem que ter cuidado com manipulações de imagem. E aí, como evitar, né? Como podemos evitar quanto ilustradores científicos? A primeira coisa é sempre tenha a sua imagem original, sem edição, salvo ou guardado. Faça sempre edição em cópias, nunca faça na imagem original. Se existir alguma dúvida sobre a manipulação da imagem, o revisor da revista, ou o editor do livro, ou até mesmo uma pessoa perguntando no Instagram, isso pode ser resolvido mostrando sua imagem original. Então, se você não tiver mais essa imagem, você não puder provar para o revisor, por exemplo, provavelmente o seu trabalho vai ser rejeitado, não vai ser aceito. Além disso, é bom ter na cabeça quais foram as modificações que você fez para poder explicar, né? Justificar para o editor, dizer, eu fiz uma alteração no contraste, eu fiz uma alteração no brilho. Então, é um jeito que a gente pode evitar. Não combine imagens múltiplas no mesmo campo, ou faça pranchas. Como aquele das células, como eu falei, você pode colocar várias imagens na mesma imagem para economizar espaço. Se você cortar a parte da imagem, separar por linhas, colocar quadrados ou círculos, né, destacando que aquela imagem é A, a outra imagem é B, a outra é C, mas todas pertencem à figura 1, por exemplo. Também tenha cuidado ao remover o background, certo? Geralmente é aceitável, mas pode existir alguma remoção do background que pode distorcer a informação a depender da imagem. Então, isso vai depender do seu objeto de estudo. Se for que nem a gente viu com aqueles, acho que eram testículos de rato, aqueles objetos esféricos. Ali tá tranquilo você remover, porque a própria foto, o background foi retirado com fundo neutro, né? Sem ruídos. Mas em alguns dos objetos pode ser que quando você vai remover o background, você acabe removendo algo que seja importante para o objeto. Isso vai depender do que você está trabalhando. Várias imagens que contam a história, o mesmo tratamento deve ser dado para todas as imagens. Às vezes nós temos uma imagem que mostra o progresso, ou até mesmo o comportamento, ou até mesmo um experimento. Então, se elas têm uma sequência, se elas contam uma história, têm uma narrativa, o mesmo tratamento deve ser dado para todas as imagens. Então, se você quer tratar o brilho de uma, você tem que tratar o brilho de todas, certo? Porque assim você padroniza e evita um destaque errôneo para uma imagem em detrimento de outra. Como eu falei também, em geral, ajustes de contraste, balanço, brilho podem ser feitos se forem feitos de uma imagem de forma igual, de forma global, universal, na imagem inteira. E outra forma de você evitar fraude ou plágio também é educar. É conversar com seus amigos sobre manipulação de imagem, com seus professores, com outros pesquisadores. É compreender quais são as boas práticas da manipulação de imagem. E aí a gente vai falar de algo que é relativamente polêmico no mundo da ilustração científica, que é o decalque. Muita gente vai chamar de tracing do inglês, certo? Por ser mais o decalque digital. Decalque, se vocês acho que lembram, se vocês já fizeram, quando a gente era criança, a gente pegava papel vegetal, papel manteiga e passava por cima, ou colocava uma folha bem fina sobre, sei lá, Pato Donald e tentava desenhar o Pato Donald. Isso é um decalque, certo? E o tracing é mais utilizado esse termo para o decalque digital, que nada mais é a mesma coisa. Você coloca uma transparência e aí você passa por cima, como essa imagem aqui do Leonardo DiCaprio, acho que é ele,
a pessoa tá passando por cima da fotografia, certo? E o decalque ou o tracing, ele tem alguns problemas. Ele não é necessariamente uma prática ruim, certo? Mas ele pode gerar plágio ou fraude também. Por exemplo, toda fotografia tem direito autoral. Então, essa fotografia aqui, do Leonardo DiCaprio, provavelmente não foi produzida por esse cara. Então, a fotografia é uma arte, também é uma ilustração. Então, você utilizar a fotografia ou a obra, ou até mesmo o desenho de outra pessoa, que não é de sua autoria, né? No caso, a arte, você está realizando uma cópia. É uma cópia, certo? Por mais que você faça um pouquinho diferente, a gente vai ver mais pra frente. Mas por mais que você altere alguma coisinha ou outra, ainda é uma cópia, porque boa parte da imagem, as proporções da imagem, como a imagem foi feita, então aqui a gente tem as proporções dele, etc. A iluminação, às vezes também cor, enfim, tudo, você acaba copiando. E uma cópia sem autoria, é o quê? Plágio. E aí você pode me perguntar, mas mesmo se eu colocar a referência do autor é plágio? Sim, nesse caso, porque o autor não deu autorização do uso de sua obra. Então, se o autor não autorizou você a realizar isso, por exemplo, você está cometendo uma cópia, que pode ser considerada como plágio por algumas pessoas, certo? Essa parte do que é plágio e do que é cópia é algo bastante debatido e é uma área um pouco cinza. Porém, lembrem que fotografias e desenhos também, até mesmo suas obras, elas têm direitos autorais e não precisa de que, por exemplo, eu desenhei um pássaro. Eu não preciso na justiça registrar aquele pássaro. O fato de eu ter provas que eu que criei aquele pássaro, eu tenho foto, data, eu filmei eu desenhando, enfim, tudo isso pode conferir como prova de que aquela obra é sua. Se aquela obra é sua, você tem direito autoral sobre ela. E se outra pessoa utilizar sua obra sem permissão, pode até gerar processo. Além de todo a dor de cabeça também, né, de reputação e etc. Então, assim, é bem complicado e bem delicado. Então, eu diria para você evitar. E aí a gente vai falar mais sobre como evitar. Aqui nós temos um exemplo de decalque, certo? Aqui a gente tem a fotografia de um canídeo, um lobo, algo assim. E aí um cachorro. E aí aqui tem alguém decalcando por cima, certo? Isso é um decalque, isso é um tracing. E aí, nesse caso, eu peguei essa referência de um fórum de ilustradores, que não são necessariamente científicos. Numa publicação científica isso não seria aceito, né? Ele até fala que aqui você não poderia colocar para venda, por exemplo, porque é uma cópia, né? Você está tipo vendendo a obra de outra pessoa. Você está, entre aspas, roubando outra pessoa. E algumas pessoas dizem que pode ser até colocado, por exemplo, você pode, sei lá, postar no Instagram e colocar dizendo que a referência foi de fulano de tal. Algumas pessoas dizem para você nem colocar no Instagram. Outras dizem que pode colocar se você fizer referência. De qualquer forma, não pode ser utilizado como publicação científica. E enquanto as outras duas é algo a se debater e vai talvez da ética e moral de cada um. E aqui a gente tem um decalque que tem algumas modificações. Mudou um pouquinho a proporção, mudou um pouquinho, sei lá, a posição da orelha aqui, botou uma dobrinha aqui. Aí você pode dar as modificadas, mas grande parte ainda permanece o mesmo, né? As proporções, o ângulo, a expressão, a orelha levantada não caída, a boca. Enfim, boa parte ainda permanece igual. Então ainda confere cópia, certo? Então vocês têm que ter cuidado com isso. Aqui nós temos uma referência. E aí vamos falar um pouquinho sobre referência. Uma referência, o bom uso da referência é quando ela é utilizada lado a lado. Então a gente tem aqui uma referência, certo, da foto e o desenhista, o ilustrador, ele fez observando lado a lado. Ele usou apenas como referência, ele não passou por cima. Mesmo que eu coloque por cima aqui, ó, tá vendo? Mesmo que eu coloque por cima, vocês veem que a orelha tá bem distante, os olhos também estão. Não vai corresponder à imagem. O nariz na imagem original tá para baixo, daqui tá para cima. Então não vai corresponder, certo? Porque ele fez olhando e observando a referência. E aí o que acontece? Aqui nesse caso, não necessariamente confere plágio, porém entra numa área cinza. Algumas pessoas vão dizer, mas ainda é próximo ao original. Lembra que eu falei ser próximo ao original? E outras vão dizer, mas não parece.
Enfim, tenha cuidado ao usar essas imagens. E eu vou mostrar agora como você, como ilustrador científico, pode usar referências de uma forma mais saudável, por assim dizer. Assim, por exemplo, ele utilizou essa referência daqui para criar algo que não existia antes, no sentido de que ele mudou a posição, por exemplo. Essa pose é uma pose inovadora, uma pose nova, mas ainda o animal manteve as suas características. Então a gente tem até a pelagem aqui, certo? O padrão de pelagem, a boca mais escura embaixo. Então, o que o ilustrador fez? Ele representou o real, esse canídeo aqui, certo? Ele só fez mudar a posição. É o que muitos ilustradores fazem. Muitos ilustradores, eles pegam várias referências do seu objeto de ilustração científica, quando é uma ilustração por desenho, claro, e eles utilizam ela para criar o próximo do real, certo? Então a gente tem, por exemplo, aqui essa pessoa, esse desenhista, esse ilustrador, ele desenhou a leoa utilizando várias imagens de leoa, certo? E até diferente para entender a posição, entender os músculos, e se aproximar do real, né? Então a gente tá vendo assim que é uma imagem bem realista, por assim dizer. Mesma coisa com esse besouro, né? Até a pintura, até a forma de iluminação, como reflete. E pode ser feito assim, a maioria dos ilustradores prefere dessa forma, inclusive, utilizar várias referências para poder criar a sua imagem. Nem sempre a gente tem várias referências ou várias fotos disponíveis, então às vezes o ilustrador tem que criar a partir de uma foto ou apenas uma referência. E, como eu falei para vocês, o decalque, o tracing, ele não é um vilão, certo? Ele não é completamente errado ou demonizado necessariamente. Existem formas de você realizar o decalque de forma tranquila. A primeira é para estudo. Você pode tentar entender proporções do corpo ou de anatomia utilizando o decalque. Então, você pode passar por cima, fazendo quadrados, fazendo caixa. Você pode desenhar realmente por cima para estudar e aprender e entender melhor o objeto que você está ilustrando. E também pode ser utilizado quando for uma foto de sua autoria. Então, se você tiver uma foto sua e você quiser decalcar, a foto é sua, entendeu? Então, não existe implicações legais para isso. Algumas pessoas podem até julgar você, na verdade, podem dizer, nossa, mas ele está decalcando. Mas, em termos legais, a foto é sua. Então, se você tiver a sua foto ou permissão do autor para utilizar essa foto para esse fim de decalque, em termos legais, é permitido, certo? Você pode até realizar. Não é necessariamente bem visto pela comunidade artística, mas em termos legais você pode. É de sua autoria a foto, então tá tudo bem. Não vá pegar, por favor, foto do Google e vão fazer tracing, porque todas as fotos das imagens, elas pertencem, têm autoria, certo? Elas pertencem a alguém e aquela pessoa não autorizou você a fazer isso. Então, por favor, não o façam. Não importa que imagem seja, certo? Utilizem como referência, lado a lado, mas para decalque, utilize uma referência, uma foto de autoria sua, ou uma referência de autoria sua. Resumindo, todos esses elementos aqui são manipulação de imagem. Então, o fato de você realizar cortes na imagem, destacando algumas áreas e excluindo outras, é uma manipulação de imagem que pode ser ou não questionável. Fazer ajustes no brilho, contraste, você fazer um ajuste seletivo a uma parte da imagem, ajuste de cores, copiar a imagem, fazer montagens ou até duplicar alguns elementos da imagem. Tudo isso é manipulação de imagem, que podem ser ou não questionáveis a depender do seu uso, né? E quais são as implicações? Ela afeta a integridade da pesquisa, pode ser considerada, nos casos negativos, como má conduta, o que leva a uma falta de ética. Impacta a ciência, porque toda pesquisa científica, o princípio da ciência é que ela pode ser reproduzida por outra pessoa, né, por outro pesquisador. E como é que outro pesquisador vai reproduzir o seu trabalho caso você tenha resultados falsos, né, que não representam a realidade? Então, fica bastante complicado. Então, impacta a ciência como um todo e pode resultar
em fraude, né? Que vai levar a um dano na sua carreira, na sua reputação. Você vai precisar pedir desculpas, se retratar. Enfim, é bem negativa a repercussão. Inclusive, nos Estados Unidos, pelo menos 67% dos casos de fraude ou de má conduta nos jornais vêm de manipulação de imagem. Até porque os programas gráficos hoje têm uma facilidade muito grande de você realizar esses ajustes. Então, vamos evitá-lo, por favor. E aí, o que a gente pode tirar disso tudo, né? A primeira coisa é que os dados devem ser mostrados de forma direta. Você não deve pensar como pesquisador, como ilustrador científico, o que você acha que deveria, né? Passar um filtro assim. Acho que assim seria melhor. Não, os seus dados devem ser apresentados de forma direta, simples e serem fiéis à realidade. E cada ajuste que você faz à sua imagem, você deveria poder justificar esses ajustes, dizer, eu fiz esse ajuste porque minha imagem estava muito escura, então eu resolvi melhorar o brilho. Então você deve ser capaz de explicar o porquê você tomou aquela decisão. E por fim, nós, como ilustradores científicos, também devemos nos fazer essa pergunta: a minha imagem, após esses ajustes, ainda é uma representação dos dados originais? Se ela não for, você está cometendo má conduta, entendeu? Então ela tem que ser fiel realmente à realidade. E eu deixo com vocês essa mensagem, que é bem interessante. Está em inglês, mas eu vou traduzir de forma solta para vocês, caso alguém não entenda, que a pesquisa científica é construída numa base de confiança. Cientistas confiam que os resultados reportados por outros cientistas são válidos. A sociedade confia que os resultados da pesquisa refletem uma tentativa honesta dos cientistas de descreverem um mundo natural com precisão e sem um viés de confirmação. Esse nível de confiança tem caracterizado a relação da sociedade e a ciência e tem contribuído para um período de produtividade científica sem precedentes, que é nossa era, né? O momento que estamos vivendo agora. Mas para essa confiança perdurar, no caso, ao longo do tempo, a comunidade científica precisa se voltar para ser um exemplo, né, e transmitir valores que são associados à conduta ética científica. Então, tudo isso, vocês veem a importância da integridade, da ética dentro da ilustração científica e o papel dela, tanto na pesquisa científica quanto na relação que ela traz para ciência e confiabilidade. Então, principalmente no momento em que as pessoas podem estar se questionando sobre se a ciência precisa ou não, a gente precisa estar sempre pregando isso, a gente precisa pegar a integridade científica. E até a próxima!